bispo Alessandro chegou a mim e falou assim: ó, pastor Glass, Deus me deu uma palavra meio pentecostal aqui. Eu falei: então manda fogo. Então manda fogo aí, né? Amém? Estenda suas mãos aqui. A melhor forma para quem não tem conhecimento, o bispo Alessandro é o nosso pastor, irmão. Ele não foi o nosso pastor, ele é o nosso pastor. Ele só me emprestou para a Luz para os Povos. Falou: pode ir, você quer ir, você vai, né? Mas eu não largo dele, não. Sempre que eu tenho oportunidade, eu chamo ele aqui, porque é um homem temente ao Senhor. É um homem que nos ensinou a ser brabo. Às vezes você acha: nosso pastor tá... Não, é porque nós amamos vocês, irmão. Por isso nós cobramos tanto. Cobramos comprometimento, aliança, fidelidade, lealdade, porque foi isso que nós aprendemos com esse homem. Ser fiel, ser leal, ser temente a Deus. E esse é um presente que nós temos para dar para vocês. Pessoas como essa. E hoje, irmão, infelizmente, tem muita gente tomando altar falando que é pastor, mas pastores são poucos. E eu estou diante de um pastor. Pastorzão, irmão. Eu sei todo o trabalho que ele passa diante de um ministério que não é fácil, mas uma coisa ele nunca fez: recuar. Ele só avança, ele não recua. Amém? Estenda suas mãos para cá. Pai, eu quero orar pela vida do bispo Alessandro, da bispa Vânia, que se encontra num congresso, seus filhos, os seus netos. Oro para que o poder do Senhor Jesus, o poder do sangue de Jesus o revista nessa hora. Envia, Pai, anjo a essa casa, anjos ministradores para auxiliá-lo aqui nessa hora. Deus já entrega a ele uma palavra de sabedoria, de cura, de libertação, de renovo e fortalecimento. E eu tenho certeza que o Senhor já revelou o coração dessa igreja, o coração do teu servo. E que de fato, ele venha ser boca de Deus aqui nesse altar, ó Pai. Cobre ele, abençoa ele, fortalece ele nessa manhã como instrumento de cura, de paz, de renovo para essa casa, em nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Bom dia, igreja, graça e a paz, amém, irmãos? É muito bom poder retornar a esta casa. Pastor Gladson e a pastora Cida são pessoas de estima do nosso coração. Eu sou uma pessoa, irmãos, que eu sou muito apegado a pessoas, não às coisas materiais. Minha esposa até fala que eu sou um pouco relaxado, com sapato, com roupas, maneira de vestir. Mas quando se trata de pessoas, eu sou muito apegado. Eu sou uma pessoa que eu sofro muito, porque quando alguém chega para mim e diz: ó, bispo, eu vou mudar para outro lugar, eu queria avisar o senhor que eu não vou estar mais, preciso de uma bênção e tal. Eu confesso para você que eu passo uma semana chorando. A minha esposa fala que eu fico borocrochô. E já houve fases da minha vida que pessoas eles saíram, vieram, pessoas ficaram 8 anos fora da igreja, em outros ministérios, depois retornaram. Eu tenho uma irmã num bairro nosso, lá nós estamos ministrando, ela chegou, se apresentou domingo passado, e ela falou: tem 15 anos que eu frequentei esse lugar, eu quero retornar. Eu disse: retorne, irmã, aqui é a sua casa, sua família. Então, o que ele disse está certo, No momento em que eu mais me apeguei a eles, nós estávamos na fase de treinamento, aonde eu ia, eles iam. O pastor João, uma época nós fomos em Vazante, Separamos uma equipe para ministrar ali em Vazante, me pediram um casal, E foi eu, minha esposa, o pastor João e mais eles como casal. E aí, em determinado momento, tomou um rumo, uma direção de crescimento dada por Deus, e aqui eles estão. Eu lembro que nós passamos quase 1 ano sem se falar. E um dia eles batem na porta da minha casa, Nós oramos juntos. Depois vieram os convites, Eu tive aqui, foram lá. Mas uma coisa é certa: nunca abalou a amizade.
nem o companheirismo, nem a comunhão. E o fato dos ministérios terem nomes diferentes, o que nos une é maior do que o que nos separa. O tempo nos separa, as responsabilidades nos separam, às vezes até os nomes dos ministérios nos separam por causa das atividades que eles têm. Mas a graça de Deus que nos une, que é Jesus Cristo, ela é maior. Amém? Antes de eu entrar aqui no texto da palavra de Deus, eu quero dar uma oportunidade aqui para o nosso irmão, ele é cooperador da nossa igreja, irmão Diogo, né, e é um dos que está também em treinamento hoje conosco. E ele, né, tem sido um bom discípulo, tem acompanhado, então ele vai trazer uma palavra de saudação aqui, cumprimentar os irmãos, né, 5 minutinhos, não vai nos atrapalhar. Graça e paz, povo de Deus. Amados, uma alegria enorme estar aqui em Uberaba. Tem uma prima minha que mora aqui, uma cidade maravilhosa. Muito obrigado por nos receber tão bem, né? É a segunda vez que eu tenho o privilégio de estar junto com o pastor, então, o meu muito obrigado. Gostaria de deixar uma palavra que está no livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9. E ela nos diz assim: e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Quando o apóstolo Paulo nos instrui a não nos cansarmos de fazer bem, ele se refere a tudo aquilo que nós nos predispormos a fazer. Se somos filhos, sejamos excelentes filhos. Se somos pais, que nós venhamos a ser excelentes pais, excelentes mães, excelentes vizinhos, excelentes alunos, excelentes professores, excelentes músicos. Tudo aquilo a qual nós nos predispormos a fazer, venhamos a fazer com excelência, porque esse é o propósito de Cristo na nossa vida, que nós venhamos a ser pessoas boas, bons cidadãos, bons amigos, bons em tudo aquilo em que nós, né, venhamos a estar colocando o nosso propósito de fazer. E que Deus venha nos abençoar a cada dia, para que nós venhamos a ser, no dia de amanhã, pessoas melhores do que fomos hoje. Que nós venhamos a ser sempre o bem, e que o bem de Cristo esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Bom, o pastor Gladys deu liberdades, que vamos até meio-dia, que depois tem almoço, depois tem o café da tarde, e a gente fica aqui até a hora do próximo culto. Amém? Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a vida é cheia de desafios. Só para nós alinhar, né? Quem aqui tem um desafio para essa semana que precisa muito da resposta de Deus? Levanta a sua mão, diga amém. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que já está liberado na região celestial. Tua vitória já está acontecendo. Nada melhor do que começar um domingo na presença de Deus. E sabemos que é o primeiro dia da semana. E esse primeiro dia da semana o Senhor já tem nos abençoado. E a graça dele tem sido derramada. Então o restante da semana será uma semana de colheita. Teremos que enfrentar algumas coisas, mas a vitória já é certa em Cristo Jesus. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar. Coloca de pé no seu lugar. Vamos estar aqui meditando um texto da palavra de Deus. Livro de Juízes, capítulo 7. Vamos tocar na história de Gideão. E às vezes você pode se perguntar o que tem isso a ver com a unidade. Foi a unidade que trouxe a vitória. Foi a unidade que trouxe a resposta. E a unidade dos homens de Gideão promoveram ali a vitória, né, que o Senhor deu, mas o Senhor também proveu ali a unidade daqueles homens. E Deus proveu que não é uma multidão, mas Deus proveu que mostrou que é a qualidade e proveu a sua bênção em nome de Jesus. Livro de Juízes, capítulo 7, versículo 5. Nós vamos fazer uma leitura simultânea. Eu vou ler o versículo 5, você lê para mim o versículo 6, o 7, o 8 e o 9. Amém? E aí nós vamos compartilhar esse momento dessa palavra em nome de Jesus. Até meio-dia eu estava brincando, viu, irmãos? Tem um horário aqui já programado e Deus com certeza vai falar conosco nesse tempo. No versículo 5, capítulo 7 de Juízes, versículo 5 diz assim: Gideão, pois, levou todos os seus soldados à beira d'água, e o Senhor lhes orientou:
Separai todos aqueles que beberá água, lambendo como faz o cachorro, e todo aquele que se ajoelhar para beber, tu os porás de lado. Próximo. Amém. Até o 9, por favor. Amém. Amém. Coloque a sua mão sobre a palavra, sobre a tua Bíblia. Pai, aqui está a tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Por ela nós somos direcionados, guiados. E queremos ser inspirados, ó Deus, em servir ao Senhor, servir aos irmãos e aprender, ó Deus amado, aqui nesta manhã sobre unidade. Que a tua palavra possa falar conosco em nome de Jesus. Amém? Pode assentar no seu lugar. Diga para o irmão do seu lado, fala, segura aí. Fala, aperta o cinto. Fala que o Boeing vai decolar. Amém? Aleluia. Desce a palavra rema do céu. E edifica os nossos corações, e você com certeza será edificado na graça. Queridos, presta atenção. Nós vamos falar da história de Gideão. Gideão viveu num tempo em que eles plantavam e os medianitas roubavam deles. Gideão nasceu num tempo onde ouvia-se falar muito da grandeza de Deus, mas viveu num tempo onde o seu povo estava sendo saqueados pelos seus inimigos. Por que isso acontecia? Porque os líderes pecavam, a nação pecava, o povo pecava, e Deus permitia que sobreviesse a assolação dos seus inimigos que estavam à sua volta. Porém, quando havia um arrependimento, quando havia um voltar-se para Deus, então Deus levantava um juiz, e acontecia livramento, e Deus dava vitória, e o povo de Israel estava em paz, o reino ficava em paz. Quando pecavam, o reino passava a turbulência. Quero abrir aspas aqui, a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Então todas as vezes que você for pelo caminho do pecado, você vai viver conflitos de morte. Mas todas as vezes que você caminhar, buscando a santidade, buscando proximidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo, a sua vida será edificada, a sua vida terá paz e a sua vida viverá um tempo de graça na presença do Senhor. E aí eu gostaria de dizer, todos nós temos batalhas, desafios e lutas que são travadas no nosso dia a dia. Paulo escreve sobre isso, dizendo que as aflições de todos nós, elas se cumprem no mundo inteiro, então não há ninguém que não tenha um momento de dificuldade, um momento de desafio, um momento de batalha. Porém, aquele que está no Senhor e anda em retidão, segundo a sua palavra, a Bíblia diz então que o Senhor, Ele é a paz, o Senhor, Ele é a vitória, a palavra de Deus diz que o Senhor dá livramento, em tudo Deus opera, e em tudo Deus é provedor, e em tudo Deus opera o milagre. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que Gideão passava por um momento difícil, ele e a sua casa, por causa de dificuldades que houve em termos do povo de Israel pecar contra o Senhor. Mas a palavra de Deus, ela diz bem claramente que agora Gideão, ele está revoltado. Nos textos passados, você vai ver aí, Gideão está revoltado, porque agora ele malha ali um pouquinho do trigo para levar para sua casa, depois dos medianitas ter saqueado a sua fazenda, a sua casa, saqueado ali a plantação do seu povo. Mas a Bíblia diz assim que ao amassar ali o trigo, ao separar um pouquinho do trigo, na revolta de Gideão, o anjo ele desce ali no carvalho, e a Bíblia diz assim, então que ele começa a observar Gideão. Nós somos Gideões que estamos sendo observados por Deus nesse momento.
E Deus quer ver o seu procedimento, a sua atitude diante das batalhas que você enfrenta, diante das guerras que nós enfrentamos. A Bíblia diz então que Gideão, ele tem uma revolta no seu coração. Ele indaga uma seguinte coisa: como é que nós temos um Deus grande, poderoso, temido das nações, e nós somos saqueados pelos nossos inimigos? Nós plantamos e sobramos na miséria. Nós plantamos e não conseguimos desfrutar do que nós plantamos. E então agora Gideão está revoltado. Os inimigos vêm, eles correm para as montanhas para se esconder nas cavernas, até que os inimigos saqueiam as suas plantações, e depois que os inimigos vão embora, eles têm coragem de descer. Eu fico imaginando na história de Gideão, os filhos perguntando para os pais: por que nós temos que correr para a montanha, papai? Por que nós temos que nos refugiar na caverna? Se a terra é nossa, se a plantação é nossa. E então eles têm que explicar para os filhos que os seus inimigos roubam, e se eles ficarem ali, eles serão mortos. Mas os ensinamentos na roda de doutrina daquele povo era: Deus ele é maravilhoso, Deus ele é glorioso, Deus ele operou milagres no deserto, Deus ele nos trouxe até aqui, Deus ele nos tirou da escravidão do Egito. Mas quando chegava a hora de ser roubados, aquela história que era contada sobre Deus, aquela ministração que era feita com eles ali nos seus cultos de família, nos seus cultos de reuniões ali do povo, então aquilo não tinha efeito em relação ao inimigo. Eu quero dizer para você, meu irmão, que a fé que você professa aqui, ela tem que intimidar o inimigo lá de fora. A fé que você professa aqui, ela tem que intimidar Satanás. A fé que você professa aqui, ela tem que intimidar o inimigo que tenta contra a minha vida e contra a sua família. Não pode ficar algo só na boca, tem que estar no coração. Não pode ficar na boca e só no coração, tem que ir para as atitudes também diárias. Não pode ficar só na boca e no coração e nem só nas atitudes diárias, mas tem que vivenciar constantemente diante do Senhor. Uma coisa falada, pregada e outra coisa vivida é completamente diferente. Tem gente que vai falar muito, mas não vai praticar o que fala. Tem gente que vai ouvir muito e não vai colocar em prática o ensinamento que ele ouviu. Por isso nós temos que entrar numa frequência só de fé. É a primeira coisa que promove a unidade. Eu tenho estudado muito sobre frequência, estava vendo louvor aqui, garotinho batendo ali o carrom, né? O irmão aqui no violão, as vozes. Existe uma frequência de louvor que nós acessamos o trono, acessamos a graça de Deus. Não é só pela letra e pela melodia, mas é pela frequência em que nós estamos. Quando você entra numa frequência de sentimento e de pensamento mútuo uns com os outros, nós acessamos um tempo, acessamos uma linha aonde nós chegamos numa intimidade de pensamento. E aí geramos então a nossa unidade, né, para que nós possamos ser mais que vencedores. E aí eu gostaria de falar sobre os 300 de Gideão. A Bíblia fala que o anjo disse para Gideão: olha, você vai lá e livra o povo de Israel, livra o seu povo. A primeira coisa que Gideão disse: como que eu posso livrar se eu sou o menor da minha casa? A minha casa é a menor entre o povo. Então Gideão estava ali com aquele sentimento de inferioridade no seu coração. Mas o anjo falou para ele: vai nessa tua força e livra Israel. A revolta de Gideão, com os problemas que estavam acontecendo, não com Deus, seja bem claro isso, colocou ele numa frequência de querer mudar. E quando ele diz: olha, vai lá e livra Israel, ele volta naquela frequência de dizer: eu não consigo, sou menor, minha família é menor. Mas quando o anjo fala com ele: vai, Gideão pede alguns testes, se era Deus que estava falando com ele. E quando prova que é Deus que está falando com ele, Gideão entra numa frequência de ser capaz de vencer. Mas o inimigo era milhares, e Gideão precisava de alguns homens com ele. E a Bíblia diz que então Deus, vendo a necessidade, disse para Gideão: reúna os homens. Gideão reuniu 32 mil homens. Quanto que eu falei? 32 mil homens. Já é conhecido da história. E ele tenta alinhar o pensamento com esses 32 mil homens.
e promover uma coisa chamada unidade. E essa unidade os levaria para o campo de batalha. E no campo de batalha eles poderiam ter a vitória que eles tanto sonhavam no seu coração. Ao invés do inimigo atacá-los e roubá-los, eles atacariam primeiro, venciam seus inimigos, quebravam o jugo ali da escravidão e agora nunca mais eles seriam saqueados. Mas precisava de ter um alinhamento de frequência, precisava de ter um só pensamento. Por isso que eu digo, o louvor estava numa frequência aqui. Se não houver uma frequência de pensamento, de harmonia, de melodia, eu não toco nada, mas eu posso falar um pouquinho sobre isso que eu entendo, né? Fiz curso de mixação de mesa, mas de sonoplastia, mas não de instrumento. Mas quando há uma frequência, e então nós promovemos essa frequência, se o vocal está no mesmo pensamento, se ninguém erra a letra, se a melodia está boa, se a harmonia está boa, se o acompanhamento está bom, então vai haver uma frequência, uma sintonia. Se o espiritual está bom, se o irmão tem comunhão com o outro tem comunhão com o outro, não há divisão, então esse louvor vai subir. Sabe quanto que a igreja perde? Quando ela começa a ter rixas entre ela. Igreja não é um cabo de guerra que cada um puxa segundo o que pensa e segundo a sua razão. Temos que puxar para o mesmo lado. Podemos ter divergência, mas o que nos une é maior. E por esse bem maior, que é Jesus, nós temos que unir todos os nossos pensamentos. Às vezes vai fazer uma comida lá na igreja, tem coisa que eu não gosto, mas porque a maioria gosta, então eu aceito fazer e eu como com eles. Tem coisas que às vezes alguns gostam, outros não gostam, mas eu digo, irmãos, vamos entrar num consenso, para que todos sejam bem alimentados. E então a gente entra num acordo e tudo sai bem. Mas se houver desacordo, vai embora para casa chateado, o outro não queria comer, o outro não gostou do cardápio, o outro não gostou do estrogonofe, o outro não gostou porque tinha não sei o quê, e aí nós nos perdemos. Por isso que a igreja de Atos ela é tremenda e gloriosa e havia muitos milagres. Porque ela promovia o quê? A unidade. A Bíblia diz que conviviam todos num só pensamento. Qual era o pensamento deles? Jesus. A igreja de Atos dos Apóstolos enfrentava sérias perseguições dos seus perseguidores e opressores da época, que era o governo romano, juntamente com os religiosos também, que existiam na época ali do judaísmo. E aí nós víamos fariseus, saduceus e todos aqueles contra o cristianismo. Mas a igreja de Atos, ela prevalecia e crescia. Era tão engraçado que hoje nós falamos em ir lá buscar vidas. A Bíblia diz que a igreja congregava, reunia, cantava louvores, adorava, bendizia, compartilhava a palavra e o Senhor acrescentava à igreja aqueles que tinham de se salvar. Até hoje eu não entendo essa palavra, Deus acrescentava à igreja. Mas no meu pensamento, eu procuro buscar entendimento e eu entendo que Deus ia passando a sua mão e atraindo aqueles que tinham necessidade de ser igreja. E Deus congregava, e todos começavam a viver num só pensamento. Contanto que quando eles eram presos, cativos, jogados nas arenas para ser comido pelos leões, até ali havia uma oração no cárcere, havia um momento de preparação. Eles não sabiam quem entraria vivo, quem sairia vivo, eles não sabiam se todos seriam mortos, mas a igreja congregava nos porões dos coliseus, congregava nos porões das celas e se preparava agora, não para enfrentar um leão, mas preparava para entrar na glória do Senhor, como igreja gloriosa, que tinha uma unidade no pensamento, no comportamento, na atitude e na maneira de vida. Se eu perguntar para você aqui, quem está preparado para receber uma grande bênção, todos nós levantamos as mãos. E nós dizemos, eu quero ser abençoado na minha vida econômica, eu quero ser abençoado na minha família, eu quero ser abençoado no meu casamento, eu quero que meus filhos sejam abençoados, façam boas faculdades, que os meus filhos tenham boas condições, bons casamentos, que a minha família seja edificada. Mas se eu perguntar para você, quem está preparado para morrer por Jesus, quem está preparado para enfrentar a perseguição, quem está preparado para enfrentar as batalhas que virão agora nos tempos futuros, quem está preparado
para enfrentar as perseguições da igreja, muitos poucos levantaram a mão, porque ninguém quer ouvir isso. Nós preferimos deixar isso de lado. Vamos passar a igreja à margem e deixamos isso para depois. Mas o Senhor quer te preparar, e a forma do Senhor preparar para o novo tempo chama-se na unidade. Eu unido com você, você unido comigo, e vai chegar uma hora em que as nossas divergências, elas têm que cair por terra, porque a igreja vai ter que vencer de mãos dadas e unidas, edificado numa graça chamada Jesus. As nossas igrejas, elas têm de tudo e todo o conforto. Violões de última geração, microfones, tem igrejas com telões Full HD. Mas a igreja está preparada para viver o desafio do tempo futuro, tendo unidade, promovendo a unidade. Eu disse esses dias lá na igreja para os irmãos, falei para eles: olha, graças a Deus que nessa igreja não tem fofoca. Aqui também não. Graças a Deus. Aonde tem língua tem, né, irmãos? Um amigo meu disse assim que a fofoca antigamente era nos passeios. As velhinhas sentavam, os jovens sentavam tudo lá nos passeios com as casas e começavam a falar da vida dos outros e todo mundo participava. Agora a fofoca, ela é multimídia, né? A fofoca agora é digital, é no WhatsApp. Você viu o que aconteceu no culto hoje? Você viu como é que foi hoje lá? Meu Deus. Precisamos conversar com o pastor. O irmão gastou muito tempo no louvor, né? O culto hoje foi meio chato. Eu disse para a igreja lá, falei: irmãos, graças a Deus que aqui não tem fofoca. Eu disse para os irmãos, falei: irmãos, se tem uma coisa que destrói a unidade da igreja é a fofoca. Opiniões alheias. E o eu não concordo. Você já viu que todo fofoqueiro ele é traíra? Eu não queria falar isso não, mas todo fofoqueiro ele é traíra. Todo fofoqueiro ele é mentiroso. Todo língua solta, ele diz uma coisa e depois diz que não falou. Todo fofoqueiro diz assim: olha, eu vou te contar, mas não fala que foi eu não, que eu não quero me envolver. Quando esse tipo de pessoa fala alguma coisa com você, você fala: peraí, cata no braço dele e fala: foge não, vou te envolver sim, e é você que vai falar. Na frente fulano. Todo fofoqueiro tem que ser repreendido na hora. Se eu estou numa mesa, 3, 4 pessoas começam um assunto, eu falo: olha, vamos esperar o fulano estar aqui nesse assunto. Depois nós comentamos com ele, na frente dele. Porque isso causa contenda, causa divisão. Impede a unidade. Você já viu que toda pessoa preguiçosa, marrenta, ela impede a unidade, impede o crescimento? Quero não, vou não. Dou conta não. Dia que der eu vou, o dia que eu quiser eu vou. Impede crescimento, impede unidade. Alguns comportamentos dentro da igreja impedem a unidade. Eu estou te falando isso porque entre os 32 mil de Gideão, havia gente despreparada. Gente dizendo ser, mas não era. Gente querendo ser, mas não era. Sabe por que a igreja às vezes não rompe? Porque tem gente querendo ser e não é. Ele precisa se converter, reconverter, para que ele possa ser e ele possa então fazer. Eu já sofri muito por confiar em pessoas que não eram pilares. Eu já sofri muito por confiar em pessoas que não eram colunas, e eu achava que era coluna. Mas depois Deus me mostrou que não era coluna. E por várias vezes eu pensei que a obra do Senhor iria desmoronar. Mas Deus me mostrou que é Ele que sustenta a obra. Mas quando nós caminhamos com pessoas que não estão no mesmo alinhamento de pensamento, essas pessoas muitas das vezes nos atrapalham a obra. E muitas das vezes essas pessoas elas impedem o crescimento. E por impedir o crescimento é porque não promove a unidade, porque a unidade promove o crescimento. A Bíblia diz assim, que Gideão, ele é chamado a atenção por Deus, e Deus diz: Gideão, é muita gente contigo. E Gideão pensando, do outro lado é milhares.
Aí ele diz: Senhor, mas o que é que eu faço? Ele diz: olha, manda para casa quem tem medo, os medrosos e covardes voltem. E Gideão vai diante daqueles 32 mil homens, daqueles 32 membros daquela igreja de Gideão, e ele diz, e aí então alguns levantaram a mão, e aí disseram: nós queremos voltar para nossa casa. E o outro disse: minha filha vai casar. O outro disse: minha mulher inventou agora de fazer uns pães lá em casa. E inventaram todo tipo de desculpa. Toda pessoa que ela não quer guerrear no reino espiritual, ela vai inventar desculpa. Sabe o que é, pastor? É que eu não me sinto preparado. Sabe o que é, pastor? É que eu não canto igual o irmão. Sabe o que é, pastor? Tem gente na igreja melhor do que eu. Sabe o que é, pastor? Nossa, eu tenho tanto problema lá em casa. Eu conheço pessoas que poderiam ser pastores e pastoras hoje, eles recuaram por causa dos problemas que eles tinham na casa deles. Ao invés de dizer: se Deus quiser fazer algo na nossa vida, Ele vai fazer, Ele vai nos ajudar a vencer os problemas que eu tenho lá em casa. Eu vi gente abandonar o ministério, porque agora eu vou fazer a faculdade, não vou ter muito tempo para a igreja e tal. Mas nos cultos ele está lá e só inventou aquela história porque não queria compromisso de assumir responsabilidade. E a frequência da unidade da igreja é assumirmos responsabilidade. Se essa lâmpada apagar, alguém tem responsabilidade. Não vai precisar do pastor mandar. Ele vai chegar aqui, pegar uma escada, pegar uma pia de cadeira, subir, arrancar a lâmpada. Ele vai lá e compra, tira uma nota, chega aqui e coloca a lâmpada. Se ele não tiver condições de bancar a lâmpada, ele vai dizer: pastor, eu comprei, coloquei a lâmpada aí, está aqui a notinha. Quando a igreja puder, a igreja me devolve o dinheiro. Ele faz. Ele não espera ninguém fazer. Falar, mandar. Mas se eu fizer, alguém vai achar que eu estou passando na frente dele. Se você passou na frente de alguém, é porque o lerdo não fez antes. A verdade é essa. O trem está lá pendurando. Um dia aconteceu isso comigo, uma teia de aranha pendurando. Cheguei lá, a igreja tem muito disso, né? Fica trancada, aí chega, os irmãos limpou, desceu uma teia de aranha. Eu olhei com a teia de aranha e eu tenho um pouquinho de TDAH. E aí eu fico totalmente desnorteado, com muita movimentação e muita coisa. E aquela teia de aranha me incomodava. E eu pregava ela para a teia de aranha, eu pregava ela para a teia de aranha. E eu começava a pensar: não, porque o povo vai pensar, o pastor não viu a teia de aranha, ele vai pensar, não tirou a teia de aranha. No próximo culto eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma vassoura, subir numa cadeira e passar na teia de aranha. Falei: nunca mais teia. Porque ninguém tinha passado. Ninguém chegou mais cedo no culto e passou a vassoura na telha, mas eu passei. Outro dia ela ficou lá, pendurada lá, caindo na cabeça dos irmãos. Eu falei: vai cair, vai cair. Na hora que eu acabei o culto, eu fui lá e vapo naquela teia de aranha. Porque não podemos esperar os outros fazer, se nós podemos fazer. Você nunca vai contrariar o coração do pastor se você fizer algo que contribuiu para a igreja e que contribuiu para o reino e que alguém não fez, mas você teve coragem de ir lá fazer. Unidade é isso. A Bíblia diz que dos covardes, de 32 mil sobraram 10 mil. Dos homens, os covardes voltaram para casa. 32 menos 10, 22 mil voltaram para trás. Eu fico imaginando, pastor Gladys, para um líder não é fácil. Você custa reunir um povo. Primeiro você estava dominado pelo inimigo, Deus te levanta e Deus te faz fazer um discurso e convoca 32 mil. Aí você fala: oba, reuniu muita gente. Já viu que fica feliz quando tem muita gente? Quando tem meia dúzia de irmãos, a igreja fica assim xoxinha, né? É aí que ela tem que ser igreja. E eu acho muito ruim quando nós temos lá meia dúzia de irmãos e faltou 30 na igreja, e aí no templo, e aí alguém fala no microfone assim: irmão, somos só nós mesmos. Um dia eu estava numa cadeira, lá, todo empolgado, vim para o culto, olhava para trás, não tinha mais ninguém. Nós éramos umas 7, 8 pessoas num culto, e o irmão subiu lá, o abençoado, ele falou: irmãos, felizmente os irmãos não vieram. Eu falei: eu estou aqui, pensei comigo, estou aqui. Aí alguém falou: só nós mesmos. Eu falei: é nós mesmos que vai para a batalha. Eu fiquei pensando. Eu estou lá ligando para quem não veio. Isso depois nós corremos atrás. Vamos fazer visita, ver o que aconteceu. Passa um WhatsApp. Mas nós que estamos para o culto, seja meia dúzia, seja 10, seja 30, seja 100, seja 1000, seja 2, seja 3, é para glorificar o nome do Senhor.
Não tem que contar com quem não veio, tem que contar com quem está na guerra, com quem está na batalha, com quem foi para o fronte, com quem se dispôs. Quem diz que todo mundo é sinal de bênção? E quem diz que pouco é sinal de derrota? Não é pela quantidade, mas é pela qualidade. Se tem muita gente que faltou hoje aqui de manhã, mas você veio, eu quero dizer para você que o Senhor achou qualidade em você. E se tivesse faltado a metade, nessa metade Deus teria achado qualidade na presença de Deus. E se tivesse faltado mais da metade, e um terço de nós que estamos aqui estivesse, esse seria o povo de Deus que estaria em unidade para glorificar e bendizer o nome do Senhor. As pessoas têm a mania de avaliar a multidão com sucesso. E na maioria da multidão, quando vê alguma dificuldade, elas vão abandonar. Mas os de raiz, os que são da unidade, prevalecem. Eu não sei como é que é aqui, em Uberlândia está uma dificuldade imensa de pessoas entrando e saindo. Aí abre uma denominação com nome famoso, todo mundo corre para lá. Aí não sei o que, fulano resolve, porque lá é melhor, que não sei o que. Não, porque tem luz, que não sei o que. Não, porque lá vai mais gente rica, não sei o que. Não, porque lá vai mais gente intelectual, não sei o que. Não, porque naquela canta lindo, lindo, lindo é. Não, porque naquela canta corinho de fogo, valente como Jeová, não há outro. Não, é porque naquela faz vigília, porque naquela vai no monte, porque naquela não vai em vigília, naquela não tem monte. Não tem nada disso, eu fico mais tranquilo. Mas porém, a gente vê que falta a unidade. A pessoa que ela está unida, ela não sai. Ela não precisa de ir para lá e nem precisa de ir para cá, ela fica. Só se for por um propósito grandioso do Senhor. Caso contrário, você fica na unidade. É sua casa. Eu defendo a paternidade espiritual de pastores sobre filhos na fé. Por que eu defendo? O terreiro de Umbanda defende. Eu faço algumas corridas Uber lá em Uberlândia. E quando eu chego na porta de um terreiro, para pegar as pessoas do candomblé, da Umbanda, e muitos me esperaram na calçada, quase 1h da manhã ali, esperando um carro, 10 horas, 11 horas, meia-noite. E quando eles chamam, estão lá de fora esperando, está lá 3, 4 com eles esperando pegar o Uber. E alguém vem no carro, fala, leva essa pessoa aí e tal, ficou tarde para ela, leva aí e tal. Muitas das vezes abriu o porta-mala para colocar as coisas ali da vestimenta e tal. E aquela pessoa, a gente segue o destino. Porém, eu vi muitos beijar a testa, beijar a mão e dizer, salve, Pai. E enquanto o pai não dizia, Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe. A pessoa não sai da porta do terreiro e entra dentro do carro. Não estou dizendo para ser a mesma coisa na igreja, você precisa beijar minha mão, não precisa nem me chamar de pai. Mas a consideração tem que ter, né? Porque pai maior é Deus. Não precisamos de reverência de homens, mas precisamos do respeito das pessoas. Tem gente que trata pastor como um cachorro. Tem gente que trata a liderança como um empregado dele. E isso não promove unidade. Eu falo para os irmãos, vai viajar, fala comigo, me orar, para abençoar. Nunca proibi ninguém de ir em outra denominação. Quer ir? Vai. Esse dia a menina falou, quero participar do encontro com Deus. Na igreja fulano, eu falei, vai filha, vai lá, seja abençoado. Expliquei um pouquinho sobre o encontro. Você vai edificado e nós vamos te receber de braços abertos. Por quê, irmãos? Porque a unidade, ela não é algo egoísta. Ela tem a pitada do amor de Deus. E essa pitada do amor de Deus na unidade, ela nos une e nos faz pessoas maduras para respeitar o outro. Para respeitar o pastor, respeitar a pastora, respeitar a liderança. Eu já levantei pessoas para liderar que alguém falou, eu não acredito na capacidade dele não. Estou só obedecendo porque o Senhor colocou.
As pessoas são terríveis. Certa feita disseram para o Senhor Jesus: Senhor, tu és bom. Jesus disse: bom é Deus, filho. Está escrito na palavra. E diz: bom é o Pai. Jesus disse para aqueles religiosos: vocês, nos seus corações, são corações corrompidos, malignos. Ele diz: mau é o coração, enganoso é o coração. E Jesus está ensinando para eles o princípio de ter uma vida humilde e uma vida centrada em Deus, para promover a unidade. Porque o homem em si, ele é egoísta. Ele só deixa de ser egoísta quando ele tem uma verdadeira conversão. Nada seguro e a nada sou preso. Somente a Cristo, Jesus. Eu falei para os irmãos que eu me apego demais às pessoas. E quando elas me deixam o meu pastoreio, deixam a caminhada comigo, eu choro muito. Mas eu tenho pedido para o Senhor me dar um coração renovado e amadurecido nessa área. Para que eu possa viver um tempo de unidade. Para que quando estiver longe eu seja irmão, seja amigo, seja pastor, seja companheiro. Para terminarmos, 32 mil. Agora 22 mil voltar para casa, sobra 10. E Deus falou: ainda tem muita gente, Gideão. Eu fico dando para Gideão e ele pensa: meu Deus, o que vai ser? 10 mil diante de milhares dos medianitas. Então disse: Gideão, vai lá no rio, bota esse povo para beber água, faz uma campanha com eles. Eu tenho um pastor lá em Uberlândia, amigo meu, não está pastoreando mais agora no momento, mas ele dizia assim: quer saber quem está com o senhor, pastor? E falou para mim um dia: aumenta o fogo vai queimar a palha, e aqueles que forem palha serão queimados, mas aqueles que não forem palha serão edificados nesse fogo. Verdade. Quer ver quem está com você? Chama para subir no monte, chama para uma oração, chama para uma vigília, chama para um propósito, chama para colocar as dificuldades da igreja em oração, em contribuição, e você vai ver quem é palha e quem não é, quem está na unidade e quem não está. A Bíblia diz que desce para beber água, e quando eles bebem água, uns ajoelha e enfia a cara dentro da água. Outros dobram o joelho, segura na espada e com a outra mão ele bebe água. E olha de um lado para o outro. Mas o outro vai lá e enfia a carona dentro do rio. Quem já bebeu água de corga aí sabe como é que é. Quem é da roça sabe como é que é. Depois de entrar numa colheita de milho, sapecar tudo, sair lá do outro lado, na eira, aí tem um corguinho, você vai lá e enfia a cara lá dentro com o braço e tudo, de tanta sede que você tem. Ele diz: põe à parte os que enfiou a cara dentro d'água. E Gideão diz: tá bom, põe à parte o que bebeu água igual cachorro lambendo a mão. Tá bom. Gideão olhou e disse: 300 aqui. 1, 2, 3, 4. Ele vai para casa. Olhou aqui e falou: 9.700. Uau, ainda é muita gente. Opa. Deus falou: Gideão, pega os que enfiou a cara na água e manda embora. Esses são desatentos. Uma pessoa desatenta, ela vai entender a voz de Deus, ela vai entender os princípios da palavra. Uma pessoa atenta, ela vai entender qual foi o pedido, a voz de comando que foi dada, e ela vai fazer segundo o que precisava ser feito. O desatento não, o desatento vai fazer de qualquer maneira, muitas vezes não vai fazer, vai dizer: nem ouvi. Tem gente que na hora que você manda abrir a Bíblia, aí ele pergunta lá: qual que é o capítulo mesmo? Josué, capítulo 7. Aí, vamos ver, espera aí, qual que é mesmo? Tem gente que acaba o culto e não sabe qual a palavra que foi pregada, qual o livro que foi lido, qual o texto que foi lido. Você foi na igreja hoje? Fui, eu estava trabalhando, qual foi a palavra? Só para me estudar aqui em casa, não sei, não lembro, não, tem que ligar para o pastor. Pastor, qual foi a palavra mesmo? Não, vou ver lá no link da celular da igreja para ver qual foi a palavra. Aqui, ó. Não sabe.
Gente desatento. Mas vai lá na rua para você ver. Quando vai tirar o dinheiro no banco, você não está atento. Quando o Pix cai na conta, opa, eita. Está atento a tudo. Quando se trata do reino, não. A Bíblia diz, agora vem o melhor, vem no final, que os 300 são reservados. E Deus disse, é com esses 300 que você vai lutar, Gideão. Esses 300 têm unidade, treina eles, discipula eles, bota ele no mesmo pensamento, bota na mesma frequência, bota na mesma intimidade, leva eles para a guerra e eu vou te dar a vitória. Deus bateu no peito e diz, é só 300, mas põe na unidade, põe no alinhamento, põe na frequência, põe na obediência, põe na visão. A estratégia eu vou dar, mas prepara o seu discipulado. E quando Gideão viu que aqueles homens estavam preparados, Deus começou a derramar a visão. Sabe que hora que Deus derrama a visão na igreja? Quando nós estamos assim, prontos para ouvir o que Deus tem a dizer. Quando nós estamos prontos para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Quando nós estamos alinhados em uma visão, em um pensamento, em uma comunhão, então flui a graça do Espírito Santo. O Espírito Santo não flui porque nós somos docinhos. Oh, Espírito Santo, vem, reina em nós. Oh, que maravilha. Amanhã o irmão te liga, você fala, vou atender esse irmão, não. O que adiantou estar aqui? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo, como a ti mesmo. A igreja ela é assim. E ela é assim. Tem gente que quer viver só assim, horizontalmente. Sapato bonito, pastor Gládio. Como o irmão cantou bonito, que coisa boa, legal. Mas quando se trata dela, sim, tem que haver entrega, tem que haver rendição, tem que haver propósito, tem que se entregar. Aí quando eu olho para a igreja assim, eu vejo o quanto que o Senhor tem me chamado na graça, mas o quanto de coisa que eu vou ter que renunciar. E aí não é só aqui. Os homens estavam preparados. Você vai gostar agora do final. Quando eles estão preparados, Deus falou, Gideão, a estratégia é minha. Pega um canto de barro e coloca na mão de cada um desses homens. Deus não é espada? Pega o cântaro, Gideão, de barro. Barro significa fragilidade. Pega uma tocha, representa a graça do Espírito Santo. A fragilidade do homem, o poder do Espírito. Sabe o que nós temos que fazer, irmãos? Reconhecer que nós somos frágeis e precisamos da graça de Deus. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Tem gente que quer ser poderoso, não reconhece a sua fragilidade, impede a unidade, passa por cima dos irmãos, passa por cima do pastor, passa por cima da igreja, não vive visão, ele vive a visão dele. Aí eu sou a mas não reconhece que ele é campo. A Bíblia diz que eles vão para uma montanha, eles descem, na verdade, as montanhas, e lá embaixo no arraial tinha o inimigo. Eles vêm, acampam em milhares, igual gafanhoto, faz suas tendinhas, suas casinhas, vai esperar a ordem no acampamento para subir e roubar dos medianitas do povo de Israel de novo. E quando Gideão chegou com os homens, eles chegaram na beira da altura do vale, lá embaixo estavam acampados. E quando eles chegaram lá embaixo, eles olharam, estratégia de guerra. Olha os inimigos. E alguém olhou, são milhares. E Gideão falou, está com medo? Não. Se quiser ainda dá a oportunidade de voltar. Não, sou escolhido do Senhor, por Deus e por Gideão. O outro olhou e disse, como vai ser? Você trouxe o cântaro? Trouxe. Você trouxe o fogo? Está aqui, só acender. Então tá bom. Então estamos todos no mesmo alinhamento. Trouxe cântaro aí, pessoal?
Um vai passando pro outro, trouxe canto, trouxe, levou, trouxe fogo, trouxe fogo. Todo mundo alinhado. E alguém pensando, cadê a espada? Quando esses homens levantavam essa espada e tocha neles e canta. Mas Deus disse, coloca eles de pé. Tudo escuro, ninguém mexe, ninguém respira, podia escutar uma agulha cair. Botou os 300 alinhados em cima de uma montanha, olhando para baixo. E Deus colocou um sonho no acampamento do inimigo. Eu quero dizer para você que Deus desbaratina o inimigo. O que você quer vencer já está sendo vencido no reino. O Senhor já está vencendo por você. É só você se posicionar e dizer, eu tomo posse da minha vitória. A Bíblia diz que eles sonham com um pão pegando fogo, rodando no meio deles, batendo neles. E um começa a contar para o outro. Você viu aí? Sonhou no acampamento. Um pão pegava fogo, batia em nós, rodava em nós, batia em todo mundo aqui no acampamento. E o outro disse, não, o que é isso? É bobeira essa cabeça, está sonhando à toa. Mas Gideão já estava lá no alto. 300 homens. Um cântaro. Uma tocha. Tiraram a tocha. Acenderam a tocha. Cântaro de barro. Tocha pegando fogo. Gideão falou, quando eu disser, vocês soltam o cântaro, levantam a tocha e eu grito. E nós vamos gritar. Por Deus e por Gideão. E todo mundo começa a marchar em cima dos cacos. O que aconteceu? Gideão ficou preparado. O inimigo lá embaixo. Por volta da meia-noite, quando a fé dizer agora, vai! Está o cântaro, levanta a tocha e diz, por Deus e por Gideão, por Deus e por Gideão, por Deus e por Gideão. Presta atenção no que eu vou te falar. O inimigo estava lá embaixo, levantaram a cabeça, as orelhas, olharam para cima, viu um monte de tocha acesa, uma gritaria danada, uma bateção de pé, como se estivesse descendo a montanha. Aquilo ali era um alto-falante de boca para cima, o som que descia para lá, descia. Batia na terra no ouvido deles e subia a montanha de novo. E eles gritavam por Deus e por Gideão. A tocha estava acesa, o canto estava quebrado. E eles continuavam marchando. O inimigo arrancou da espada e começou a cortar um ao outro. E batia nos outros, batia no outro, cortava. Batia no outro, cortava. E o inimigo foi desbaratinado. Depois Deus disse, desce e liquida o resto. Pega os despojos. Aquele povo tinha uma crença. A pior coisa que tem é religioso. Graças a Deus faz 5 anos que eu não sou mais religioso. Eu saí da rota. Religião do verbo religare. Significa religar o homem a Deus. Religião no popular se tornou eu dependente de coisas que os homens fazem por mim. Religião se tornou eu dependente de crenças que os homens me ensinaram. Mas hoje eu não sou dependente de crenças. Eu não sou dependente de religião. Eu sou dependente de um Deus vivo. Daquele que é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Havia uma crença de que os inimigos que aqueles homens mataram retornariam em forma de cabeça de fogo. E derrotaria todos eles. Olha a estratégia de Deus. Deus trabalhou no medo do inimigo. Quando eles levantam a tocha, pastor Lázaro, e fez aquele barulhão, o povo olhou e disse, os cabeças de fogo vêm pegar nós. No meio da igreja tem gente cheia de crendice. Tem medo do cabeça de fogo me pegar ela. Mas não consegue enxergar os propósitos de Deus. Vou finalizar por aqui, vou fazer uma oração. A Bíblia diz que com aqueles 300 Gideão venceu o inimigo. E os medianitas não roubaram eles enquanto Gideão estava vivo. Está escrito aí na sua Bíblia. Você pode liquidar de vez os problemas que você tem lá na sua casa para essa semana. Você pode liquidar de vez essa dificuldade que você tem de quando você é chamado para fazer alguma coisa na obra, na casa de Deus, e você resiste. Você pode acabar de vez com seus medos. É só ouvir a voz de Deus. É só ouvir a direção do Espírito Santo. Coloca de pé no seu lugar. Eu não sei qual é o seu tamanho, qual é o tamanho da sua casa. Mas eu quero dizer que na sua fragilidade Deus te escolhe.
A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. E às vezes Deus vai nos ensinar a pegar o canto para dizer o quanto nós somos frágeis. Deus muitas das vezes vai nos desafiar a buscar mais da presença de Deus para que nós sejamos tochas.